Bom dia, pessoal! Meu nome é Felipe Almeida, sou diretor executivo da Nordeste E-Flora e hoje vamos falar um pouco sobre manejo florestal na Caatinga. Toda vez que a gente fala de plano de manejo florestal, para quem não é da área, a gente pensa sempre em plantios, né? A exemplo dos plantios de eucalipto que são feitos mais na região sul do país. No caso do Nordeste, a metodologia mais utilizada para manejo florestal seria manejar a vegetação já existente. Ou seja, a gente vai pegar uma propriedade rural, onde essa propriedade ela tem um potencial florestal, ou seja, ela tem uma quantificação de lenha desejável, um tamanho também interessante, né? Geralmente a gente trabalha com propriedades acima de 100 hectares e nessas propriedades a gente vai fazer o que a gente chama de plano de manejo florestal. Em resumo, o plano de manejo florestal é um projeto de administração e planejamento do uso de recursos florestais existentes nessa propriedade, onde vai ser controlado os locais exatos que vão acontecer os cortes, onde é que vai existir a reserva legal, onde é que a gente vai ter a APP e como esse corte vai acontecer, de onde ele começa, de onde ele termina, quantos hectares vão ser explorados por ano. Tudo isso é planejado com base técnicas, base dos dados de inventário florestal daquela propriedade. Quando o plano de manejo está acontecendo, como é o caso, a gente tem a exploração acontecendo e a gente também tem que realizar o acompanhamento técnico desse projeto, que é basicamente o quê? Vir em campo e verificar como o corte, como o empilhamento, como o tombamento, como a exploração e como a regeneração das espécies exploradas estão acontecendo. É extremamente interessante observar que o entorno da gente, não sei se vocês estão conseguindo ver, a gente vê restos de exploração, a exemplo desses galhos, né, que são restos de exploração. Por quê? Porque quando a gente explora, a gente vai ter a peça de lenha, né, mas toda aquela galhada que fica no entorno dessa peça de lenha, ela vai ser mantida no solo para a recomposição de matéria orgânica, né? Além disso, a gente também observa a altura dos tocos, né, que hoje na Caatinga a gente utiliza uma altura média em torno de um palmo, né, de 20 centímetros, seria a altura ideal de corte, e também observa se não estão existindo indícios de degradação, como por exemplo fogo na área, né? Então a gente também vem controlar as questões de estrada, de posicionamento, onde as estradas vão acontecer, para que tudo no projeto aconteça da forma para trazer menor impacto à vegetação. É sempre interessante observar que o manejo florestal é uma atividade impactante, como qualquer outra, mas é uma atividade onde essa exploração ela é feita de forma a reduzir esse impacto e tornar esse projeto sustentável. A maior forma de comprovar isso é quando a gente chega em uma área que já está em regeneração, né? Vão aparecer algumas imagens para vocês dessa mesma área aqui, uma área que foi cortada há pouco tempo e que já está se recuperando. Então a gente tem nessa mesma fazenda áreas aí que tem um ano e meio só de exploração, ou seja, tem um ano e meio que foram cortadas, e a gente entra na área e já tem espécies regenerando com mais de 2 metros de altura, 2,5 metros, ou seja, a recuperação da vegetação está ocorrendo de maneira satisfatória, né? Então, em resumo, o plano de manejo florestal na Caatinga é a utilização da vegetação existente de uma forma planejada para que a gente tenha o produto lenha, que é extremamente importante para a região Nordeste, ou seja, é responsável por grande parte da matriz energética do país, mas que a gente faça isso não como um desmatamento, não como uma degradação ambiental, e sim de uma forma planejada, de uma forma técnica, de uma forma acompanhada, para que a gente tenha isso de forma sustentável ao longo de diversos anos, com também qualidade e conservação ambiental. Então, galera, os planos de manejo eles também podem ser divididos em 3 classes, de acordo com a sua utilização, onde a gente divide em madeireiros, quando a gente tem o objetivo de exploração de madeira ou lenha, não madeireiros, aquele cujo objetivo a exploração de frutos, de tanino, de casca, de resinas, exemplo, por exemplo, do látex também, que é bastante difundido no Brasil, e o plano de manejo florestal de uso múltiplo, onde em uma mesma propriedade você consegue extrair produtos madeireiros e não madeireiros, né? É sempre interessante que quando o projeto é realizado, quando o estudo é feito para a elaboração de plano de manejo, são levantadas todas as possibilidades. A exemplo desse caso da Fazenda Onça Malhada, que é um dos cases de sucesso implantados pela Nordeste E-Flora, no aspecto de manejo, onde a gente consegue explorar mais de um produto. Aqui a gente explora o produto lenha, mas a gente também faz a exploração do produto carvão
na mesma fazenda, utilizando, né, do potencial da fazenda e do potencial também do mercado regional para a exploração desses dois produtos. Agora estamos vendo o outro lado do manejo florestal. Geralmente quando a gente fala de manejo florestal, vem logo a ideia de exploração, de desmatamento, de degradação. A gente gosta sempre de falar que hoje o manejo florestal é a única alternativa de exploração, ou seja, de corte de lenha, de forma sustentável, de forma comprovadamente legalizada e sustentável. A maior prova disso, de que o manejo florestal ele também ajuda e pode ser realizado o controle, né? Pode ser realizada uma conservação do ambiente, é a vegetação que a gente está agora. A gente está em um talhão, né, em uma UPA, uma unidade de produção anual, que foi explorada ano passado. E mesmo com pouco tempo de exploração, a gente já tem uma UPA com uma regeneração muito boa. Nessa área que está aqui atrás da gente, a gente consegue observar dois aspectos muito importantes. O primeiro aspecto diz respeito à conservação das espécies que não são exploradas, ou seja, que ficaram imunes de corte nesse projeto. Quando a gente vai escrever o projeto de manejo florestal, que é baseado em um inventário, que é uma análise, um estudo da vegetação, quando a gente vai escrever esse projeto, a gente define algumas espécies que não vão ser exploradas, baseado em fatores como frequência, densidade e dominância dessas espécies. Após a definição dessas espécies, quando acontece o corte, ou seja, quando vai acontecer a exploração dessa lenha, essas espécies elas vão continuar na área, elas vão permanecer na área, ajudando no sombreamento do solo, ajudando no banco de sementes, ajudando na diversidade de fauna. Tudo isso para que a gente tenha uma recuperação, uma regeneração dessa vegetação de forma mais rápida. Então a gente consegue ver que mesmo na área de exploração, a gente tem indivíduos ainda em pé, indivíduos adultos, né, que foram conservados, ou seja, que não foram cortados. A exemplo daqui, a gente tem, por exemplo, os cumarus, as emburanas que estão aqui atrás da gente, não foram exploradas nesse projeto. Nesse projeto a gente também não explorou maniçoba, nem explorou aroeira, nem explorou braúna, ou seja, várias espécies que a gente viu que não tinham uma frequência, uma densidade e uma dominância muito ampla na área e deveriam ser conservadas nessa fazenda. Então, a grande diferença do desmatamento convencional para um plano de manejo é que o plano de manejo ele leva em consideração dados técnicos que ajudam na conservação da vegetação, que ajudam na sustentabilidade da atividade. A maior prova disso é a regeneração do ambiente. Então a gente tem a caatinga, né, como outros biomas também com forte possibilidade de regeneração, ou seja, você corta as espécies e elas crescem novamente, e isso faz com que a gente consiga manejar a vegetação, explorar, utilizar essa lenha para os processos industriais de todo o país e ainda continuar tendo um ambiente saudável a nível ambiental. Então isso é uma prova muito prática disso. A gente tem espécies aqui, ó, que foram cortadas já regenerando com menos de um ano, a espécie aí com metro e pouco, ou seja, todo o conjunto herbáceo também regenerando na área, todo o banco de semente brotando e as espécies ali crescendo, rebrotando, regenerando, seja por semente, por toco ou por raiz. Então, um pouco mais do manejo para que vocês entendam o manejo, incentivem também essa atividade, que é uma atividade que pode ajudar bastante os biomas aí brasileiros, principalmente a caatinga, que é tão explorada de forma irracional. Depois que foi feito o corte, a rebrota do capim, quando chove, é muito mais intensa do que quando a vegetação está intacta, né, sem corte. Então isso aí deu um aporte forrageiro bem maior. Inclusive na própria rebrota da planta que foi cortada, ela já facilita um caprino, um ovino, um animal mais novo alcance essa forrageira, né? A forragem, né? A comida. Então ajudou bastante. Melhorou muito a capacidade de forrageira da área. A diferença é muito grande, né? Porque antigamente você chegava numa área dessa, você derrubava toda a vegetação existente, né? A caatinga toda, que por sinal é muito rica, né? Em nutrientes, é uma grande forrageira, a caatinga, que a gente não utilizava. A gente simplesmente derrubava, queimava, e na verdade a gente estava queimando era dinheiro, né? Porque isso tudo, hoje com o manejo, a gente faz o corte, né? Vende a lenha, no caso hoje com o carvão que a gente está fazendo também. Então isso tudo virou fonte de renda para a propriedade, né? Fora o aumento da quantidade de forragem
na área cortada. Hoje a gente produz gado Sindi. Para corte, a gente tinha os animais para leite. E essa propriedade, por exemplo, como ela é muito rica, a vegetação aqui é muito rica, a caatinga aqui é muito rica, então a gente tem uma boa produção de leiteiro aqui na propriedade, inclusive maior do que na outra propriedade que a gente fazia o manejo tradicional de derrubar e plantar capim, né? Então até a produção leiteira aqui é maior. E com certeza com esse novo tipo de manejo a gente vai melhorar muito mais isso aí. Primeiramente eu vi um comentário de um amigo meu sobre manejo florestal. No primeiro momento eu até reagi achando que era uma coisa muito ruim, né? É até engraçado isso. Mas aí com o tempo eu fui lendo sobre o assunto e fui aprofundando e percebi que talvez não fosse uma coisa tão ruim. E aí procurei o Banco do Nordeste, em Patos, né? E vocês eu falei lá com um rapaz que acho que era o gerente, e ele indicou vocês para esse trabalho em conjunto. Aí foi através do Banco do Nordeste, quando eu procurei o Banco do Nordeste, eles me indicaram a Reflore. Então é isso, continua ligado nos nossos vídeos, se não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreve lá, corre, dá o like e sempre que possível comenta dando sugestões do que é que você quer saber da área ambiental, quais são as dicas que você quer receber da área de consultoria e acompanha o nosso dia a dia aí rodando pelo país na consultoria ambiental. Fica ligado, grande abraço!